Sovinetsky, 2015, evidencia 4 saberes essenciais para a formação humana: aprender a conhecer, aprender e fazer, aprender e viver juntos, aprender a ser, os quais têm por objetivo prepará-los para conhecer e desenvolver suas potencialidades e olhar o outro, aceitando suas diferenças, movimentando sua curiosidade para buscar constantemente do conhecimento para que este sirva como base para sua capacitação ao trabalho, valorizar o conhecimento não curricular, também a dar a oportunidade ao aluno de reconhecer a teoria na prática e vice-versa, de ajudá-lo a enxergar-se como cidadão ativo, capaz de contribuir para a sua própria formação. Atualmente, o objetivo principal dos cursos de pedagogia ainda consiste na formação de profissionais na atuação do docente na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nas disciplinas pedagógicas para a formação de professores, no planejamento e na gestão e avaliação de estabelecimentos de ensino, de sistemas educativos escolares e de programas não escolares. Contudo, o autor relata que novos campos surgem e demandam a intervenção pedagógica, como é o caso dos movimentos sociais. Estes fundamentam a abordagem profissional pedagogo, no sentido de que o pedagogo seja também formado para garantir a educação dos segmentos históricos excluídos dos direitos sociais, culturais, econômicos e políticos. Brito, página 4. Lançamos mão ao estudo realizado por Oliveira e Grispo, 2012, para compreendermos o trabalho do pedagogo a partir de dimensões presente, dinâmica, contexto escolar. Elas são dimensões institucional e organizacional. Abrange aspectos referentes ao contexto da prática escolar, entre eles a organização do trabalho pedagógico, hierarquia, níveis de participação dos seus agentes, disponibilidade de recursos humanos e materiais, ou seja, de toda a rede de relação em que se configura a transformação do dia a dia no ambiente escolar. A B. Dimensão institucional pedagógico. Compreende todas as situações de ensino em que se dá o encontro entre o professor, o aluno e o conhecimento. Os objetivos e os conteúdos curriculares de ensino, as atividades e o material didático, a metodologia utilizada no processo de ensino-aprendizagem e avaliação, a linguagens e outro meio de comunicação entre o professor e o aluno. Dimensões históricas, filosóficas e epistemológicas. Este âmbito de análise inclui uma reflexão sobre os determinantes sociopolíticos
dessa prática, o entendimento de sua razão histórica e o exame de concepções de homem, mundo e sociedade e conhecimento nela envolvida. Conflitos no ambiente escolar. Diversas são as questões que acercam o ambiente escolar. Quando tratamos da aprendizagem, os conflitos são, sobretudo, o tema polêmico da sociedade contemporânea. A violência no ambiente escolar carece ainda de uma reflexão profunda. A massificação da educação, por um lado, garantiu o acesso dos alunos à escola, por outros, expostos à escola a um contingente de alunos cujo perfil a escola, não estava preparada para absorver. A escola constitui-se como local de encontro de sujeitos distintos. Tais diferenças têm relação com idade, gênero, etnias, situações econômicas sociais, famílias, disputas internas, autoritarismo, incompetência, desrespeito às diferenças, descontrole emocional, injustiça, falta de motivação, entre outros. E todo esse contexto gera conflito. Contudo, ao tratamento de conflitos, não devemos entendê-las como prejudicial. A conflitos também pode ser compreendido como algo necessário e fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Chitespino, 2007, define o conflito como toda opinião divergente ou maneira diferente de ver ou interpretar alguns conhecimentos. A partir disso, todos que vivemos em sociedade temos experiências de conflito. Desse conflito, próprios da infância, passamos pelo conflito pessoal da adolescência e hoje, visitados pela maturidade, continuarmos a conviver com conflitos interpessoal ou interpessoais, sobre o qual nos determinamos, são exemplos de conflitos interpessoal, a briga de vizinhos, a separação de famílias, a guerra e o desentendimento entre alunos. Historicamente, as sociedades que se constroem e se refazem alteram seus modos de pensar e agir, ou seja, a organização da sociedade, seu regramento, seu ordenamento, seus valores, seus costumes e suas tradições são elementos que resultam de uma correlação de forças e de disputa pela ocupação do espaço político. Nesse sentido, os espaços escolares e o sistema educacional possuem características que favorecem o surgimento de conflitos, que se trata de um universo conhecido com autores permanentes. Surgimento de conflitos. Os alunos, professores, técnicos e comunidade, e com rotinas estabelecidas, temática, horário, espaço físico, etc. A maneira de lidar com o conflito escolar ou educacional é que irá variar de uma escola que veja o conflito como instrumento de crescimento ou que interprete
como um grave problema que deve ser abafado. Esse trecho nos permite refletir acerca de como lidamos com os conflitos que estão presentes em nosso cotidiano, pois podemos perceber que sua família, ou escola, ou sociedade que aborda os conflitos como algo inerente à vida em sociedade, possui mais chance de criar vínculos, de como saber compreender e aceitar tais conhecimentos de forma pacífica. Do contrário, onde existem pessoas que se recusam a lidar com os conflitos e se reposicionam contra qualquer forma de questionamento e discussões, logo temos indivíduos que não sabem lidar com o conflito, são inflexíveis e por suas vezes utilizam-se de violência para demonstrar sua propriedade. Crismo 2007 define ainda que os conflitos educacionais são aqueles relacionados às ações próprias dos sistemas escolares ou oriundos das relações que envolvem os atores da comunidade educacional mais ampla. Certamente poderíamos ainda apontar os que deveriam dos exercícios de poder dos que se originam das diferenças das pessoas, dos que resultam de intolerância de toda a ordem, os que possuem fundo político ou ideológico, que fundiriam o foco principal desse trabalho, voltada para a escola e seu entorno. O pedagogo e seu papel mediador. Atualmente, a pedagogia assume um caráter mediador das diversas relações inerentes à prática educativa e às relações sociais bem mais ampla, constituindo-se como ponte para conquistar de ideias como profissionalismo, melhores condições de trabalho e uma prática docente mais crítica, ativa, interventiva e o estudante como uma aprendizagem de competente. Os problemas, conflitos, aos quais esses profissionais enfrentam diariamente, podem ser caracterizados como internos, ligados diretamente ao contexto escolar, como ampliação metodológica, tem tempo disponibilizado para execução de atividades interdisciplinar, escolar, entre outros, ou externos, que dizem respeito aos problemas sociais e econômicos familiares apresentados pelo educando, bem como articular as práticas educativas como formalização de teorias críticas sobre essas práticas. As diretrizes curriculares nacional para o curso de Pedagogia 2006 estabelece que cabe ao profissional de pedagogia realizar a articulação entre conhecimentos científico e culturais, valores ético-estéticos inerentes ao processo de aprendizagem, socialização e construção do conhecimento. A ação educativa deve constituir-se a partir da relação social, étnico-racional, desenvolve-se na articulação entre o âmbito do diálogo e as diferentes visões do mundo. É primordial que se conhece educando a sua totalidade. Isto inclui a análise do contexto em que está inserida, e fim da ação do psicopedagogo seja de abrir espaço para que se disponibilizem recursos que, frente aos desafios
direcione e afetiva aprendizagem. Depois de conhecer os itens escritos, abra espaço para que a escola possibilite recursos e condições para atender às necessidades desses alunos que, para a aprendizagem seja efetiva. Para Jesus e Farias, 2012, a negociação é um método de resolução de conflitos utilizado em contexto escolar, assim como mediação. O processo de negociação é constituído por 5 etapas, sendo etapas: preparação da negociação, apresentação mútuas das intenções, avaliação mútuas das intenções, concessões e contrapostas, e o último, a formalização de acordo, ou seja, a finalização.